Fala pessoal, vamos lá para a nossa aula de consulta fiscal, que o que significa? Quando você chegou diante de uma situação de uma dúvida fiscal. Daí você liga para o advogado, liga para o contador, ninguém sabe a resposta. Daí você entra naqueles sistemas lá de solução de dúvida das empresas que prestam esse tipo de consultoria, por telefone, por e-mail, né? E ninguém sabe a resposta. O que você faz? Primeiro passo, agenda lá na Receita e vai lá tentar conversar com o fiscal. Não é raro, pessoal. Muitas vezes o fiscal fala, eu não tenho a menor ideia do que você está fazendo, né? E agora? O que você vai fazer? Ninguém sabe, nem a Receita mesmo, o cara que trabalha na Receita sabe, eu estou ferrado. Eu não sei. E lembrem, por exemplo, como existem infinitas nuances, porque tem, sei lá, a legislação brasileira são milhões e milhões de páginas de questões fiscais, impossível de ler, impossível de todo mundo saber tudo que consta lá, né? Então você fica desamparado, existem várias dúvidas que ninguém sabe a resposta. Então o que você tem? A consulta fiscal, que é o mecanismo da consulta fiscal. Você formula um pedido com a pergunta e a Receita tem que se manifestar de forma oficial. Ó, Receita, essa é a minha dúvida. O que eu faço? Para não ter a visita de nenhum fiscal aqui autuando porque eu estou fazendo o que vocês disseram. De certa forma, a consulta fiscal é uma prensa que o contribuinte faz na Receita, né, para que ela se manifeste. Então vamos lá. Legitimidade para apresentar. O sujeito passivo da obrigação tributária. O passivo da obrigação tributária é o contribuinte. Lembrando que o ativo é a Receita, o passivo é o contribuinte. Então somos nós o passivo. Realizado pelo estabelecimento matriz. Não são as filiais, se tiver vários CNPJs. Né, aquele no finalzinho ali que muda do 1000 para outros números. Não, é sempre o 1000 que entra. Órgão da administração pública ou entidade representativa da categoria econômica. Esses têm legitimidade para apresentar. E quais são os requisitos da nossa consulta, pessoal? Deve ser formulada nos limites das competências tributárias constitucionalmente fixadas. O que acontece? Na Constituição ela diz que determinados impostos são da União, outros são dos estados, outros são dos municípios. Você não pode perguntar uma coisa, por exemplo, de ICMS lá na Receita Federal, porque ninguém vai responder, entendeu? Então é bem simples. Poderá avisar unicamente sobre a interpretação e aplicação da lei tributária, né? Você não pode trazer o teu caso prático para a Receita. Você tem que, de certa forma, dizer de uma forma teórica uma situação e perguntar como que eu interpreto a lei nisso, entendeu? Dificilmente você vai, você não tem a abertura de colocar a nota, colocar o NCM, você pode até colocar o NCM, mas sempre de uma forma mais, geral, não pode trazer específico, exato o teu caso. De certa forma, eles acabam sendo bem detalhistas nas consultas, entendeu? O pessoal, como a legislação ela é detalhista, sem querer, as respostas acabam sendo bem detalhadas. Por exemplo, aquele caso que nós mencionamos sobre uma empresa de perfumes lá que colocava uma substância ao invés da outra para considerar desodorante ao invés de colônia. Tem consulta que o cara chega ao ponto de colocar o nome das substâncias, o NCM e detalhes desse jeito, entendeu? Então, mas dificilmente você não pode nunca trazer documento, essa nota, isso daqui, entendeu? Tem que ser mais geral. Deve existir um real interesse do consulente, haja vista sua direta ligação com a possível exação fiscal. Você está com uma questão, você vai ser obrigado. Nunca, não existe a hipótese de um terceiro apresentar ou você mesmo apresentar, olha, minha prima está com problema, eu quero saber como é que é. Não, até porque o resultado da consulta obriga a pessoa que fez a consulta, né? Então, a empresa que tem o problema, ela tem que apresentar a consulta porque a resposta vai vincular ela. Então, não pode ser feito por terceiro. E não pode ter sido iniciado procedimento administrativo, tributário ou judicial sobre o fato ou situação. Ah, beleza, eu não paguei o imposto, porque eu estava na dúvida. De repente baixa a fiscalização, lá o cara vai começar a fiscalizar exatamente esse imposto. Olha a estratégia errada, né? Eu vou formular a consulta que ele suspende todas as penalidades. A consulta vai demorar lá uns 6 meses para analisar. Nesse meio tempo o cara termina o procedimento fiscal. Se ele vier encrencar, eu digo, mas tem consulta. O fiscal vai bater o olho e vai olhar, peraí, mas você formulou essa consulta um dia depois do início da fiscalização, então já não vale, então ele te autua, entendeu? Então, se você tiver uma dúvida e for, substancial, não dê para assumir o risco de não pagar o tributo e futuramente vir a enfrentar a Receita Federal no caso de uma autuação, é justificável apresentar a consulta já de imediato para não ter esse problema de começar uma fiscalização e você ter que começar a correr atrás, né? Efeitos da consulta: impedir que o fisco efetue a cobrança do tributo durante o processo de consulta, ou seja, ninguém vai encrencar contigo, mesmo que você porventura não tenha recolhido o tributo enquanto estiver analisando a consulta, né? A consulta formulada dentro do prazo legal impede o quê? A cobrança dos juros de mora, as penalidades e a aplicação de medidas de garantia, caso o fisco queira lá segurar algum bem para garantir o crédito tributário dele, né? Não pode. Então você fica
porventura resguardado, né? Você está livre de qualquer autuação e de qualquer cobrança, enquanto a tua consulta aguarda análise perante a Receita. E por fim, se for negativa a nossa consulta, pessoal, esta tem o efeito de obrigar ao contribuinte a assumir os fatos já concretizados do pagamento do tributo. Você tem lá 30 dias para resolver a tua vida, né? Positiva, que legal, não preciso pagar, se for uma pergunta nesse sentido. Negativa, tenho que pagar, tenho que de certa forma, tem um prazo para pagar, caso contrário é tributo pago em atraso, entendeu? Ele vai incidir a penalidade. Beleza, pessoal? É isso aí, fechou a nossa aula de consulta. Até mais.